Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão desse 16º domingo do tempo comum. Primeira leitura, livro da sabedoria, dizendo que não há outro Deus além do nosso Deus, que cuide de todas as coisas, mas que concede o perdão aos pecadores. Segunda leitura, carta de Paulo aos Romanos, dizendo que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza e geme em nós de forma inefável, clamando, gritando ao Pai dos céus em favor da nossa fraqueza, e de todos os santos. E o Evangelho, parábolas do reino, Mateus 13, primeiro a parábola do joio e do trigo, depois uma segunda parábola, que é a parábola da semente de mostarda, e por fim, também Jesus que explica, depois também a parábola do fermento, mas Jesus que explica a parábola do joio e do trigo. Irmãos, esta imagem do joio e do trigo que, semeados juntos, um por Deus, outro pelo inimigo, crescem até a colheita e tem que se esperar a colheita, nos aponta para uma realidade muito importante da nossa vida. A verdade se revela no tempo. A verdade acerca do outro e a verdade acerca de nós mesmos. Nós, por vezes, tomados por um senso de justiçamento, não de justiça, queremos logo resolver tudo e talvez dizer: eu sou bom, o outro é mau, ou eu sou mau e o outro é bom. Como se tivéssemos que muito rapidamente rotular as pessoas, colocando-nos uma espécie de juiz de urgências, Um juiz que tem que se colocar e ter muitas opiniões sobre tudo, sobre todos. E esta, é verdade, é uma característica do nosso tempo, por causa das redes sociais, onde nós somos apelados por tantas coisas e temos que dar like, dislike, comentar, compartilhar, ser hater, Enfim, é como se o mundo de hoje fosse nos fazendo ter posições, inclusive sobre o que a gente não sabe e nem quer ter. E aqui a sabedoria da palavra de Deus é a seguinte, A história pode nos fazer transicionar do bem para o mal e do mal para o bem. Ou seja, o ser humano não está pronto. O ser humano é capaz de tornar-se melhor, de tornar-se santo, de tornar-se pior, de tornar-se pecador. E isso se desenvolve na aventura da vida. Todos os homens, eu, você e todos os homens estamos lançados no mundo e teremos que enfrentar as nossas luzes e as nossas sombras, aqueles elementos de trigo e de joio. Portanto, ninguém claramente é joio ou trigo, mas terá que, segundo a misericórdia e a graça de Deus que age na história, e tornando-se aquilo que deve ser. Nós somos chamados por Deus a nos tornar a imagem de Jesus Cristo. Por isso, cada um de nós precisa ir crescendo nessa experiência. No bem, para nos tornarmos trigo de Deus, capazes de dar a vida, de alimentar os outros, ou vazios com o joio, que nada serve a não ser para roubar os nutrientes da terra. Caríssimos, nós devemos nos perguntar se nós estamos numa vida séria de crescimento espiritual, humano, cristão, portanto. Se queremos nos tornar melhores, se estamos lutando contra os nossos pecados, se estamos nos arrependendo das nossas culpas, se estamos construindo a vida do outro com amor, ou se nos encerramos numa vaidade de tecermos sobre nós sentenças ou de condenação ou de absolvição ou sobre o outro. Aqui, caríssimos, a primeira leitura nos traz algo de muito grandioso. Deus concede o perdão aos pecadores. Todos nós somos pecadores, mas eu
me permito ser perdoado e eu creio, celebro o perdão que Deus dá ao outro. Porque ser perdoado, meus irmãos, é receber de Deus a notícia e a graça de poder me tornar melhor. Mas quando eu não me perdoo, não acolho o perdão de Deus ou não dou perdão ao outro, eu teço sentenças a fechar a pessoa na caixa da condenação e desacredito de que ela pode vir a ser trigo ou de que eu posso vir a ser trigo. Muito interessante que aqui não se trata de uma atitude, mas de uma graça, em primeiro lugar, que se expressa depois como uma atitude. Muito interessante que Paulo diz: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Então o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Nós somos fracos. E geme em nós. O gemido é o grito de uma necessidade. O homem que deseja tornar-se melhor reconhece o quanto é fraco e o quanto precisa gemer, ou seja, suplicar a outro que lhe ajude. Aqui vem a experiência com a misericórdia. Ninguém que se reconhece em grandeza poderá contar com a ajuda de outro para recomeçar. Ninguém que se reconhece sendo suficiente será capaz de voltar atrás, de recomeçar. Mas também ninguém que se reconhece como não perdoado será capaz de oferecer compaixão e misericórdia ao outro. A história é o lugar onde Deus se revela. O nosso Deus é o Deus da história. E, portanto, na minha história pessoal, eu preciso ir fazendo a experiência de sendo formado, de crescendo, de amadurecer, para que aquele vazio do joio, pouco a pouco, vá cedendo lugar a que Cristo me preencha dele e me configure a ele. Mas se me fecho e, portanto, como o joio, eu não consigo receber nada, fico vazio e erguido sobre a minha grandeza. Uma das explicações do porquê se espera o tempo da colheita e porque primeiro se colhe o joio, é porque o joio, porque é vazio, fica mais erguido, mais altivo, mais orgulhoso. Então se corta ele em primeiro lugar, porque eu sei que aquilo que se abaixou, que se inclinou sob o peso do fruto, é o trigo. A vida precisa nos fazer pesar, ou seja, nos inclinar a reconhecer a nossa humildade, a nossa fraqueza. E quem se inclina é porque está construindo algo de novo. Não sejamos nem definidores de quem somos, no sentido do julgamento nem do outro, mas sejamos definidores de quem somos, no sentido das nossas escolhas, por crescer, contando sempre com a graça de Deus. E sendo esta presença da graça de Deus a ajudar o outro a levantar-se da sua fraqueza para se tornar um homem novo. Permitamos, irmãos, ser construídos como trigo de Deus, a ser entregue depois para o bem dos homens. E sejamos também instrumentos de que esse trigo comunique a graça da salvação aos outros. Deus te abençoe e um santo domingo.